Bom, pessoal, voltando aos nossos vídeos de reforço, nós vamos continuar falando um pouquinho de bioenergética e vamos falar agora dos alimentos e nutrientes, agora voltado à questão dos lipídios, certo? Os lipídios, eles são formados também por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como são formados os carboidratos. 98% dos lipídios que a gente acaba absorvendo são no formato de triacilgliceróis, que é a mesma coisa que triglicerídeos. Por isso que toda vez que nós formos falar sobre lipídios, nós iremos falar sobre triacilgliceróis ou triglicerídeos. E 98% dessa energia armazenada no corpo vai estar no tecido subcutâneo. Então, 90% da gordura armazenada no corpo vai estar no tecido subcutâneo. Olha a ingestão dietética recomendada, que em torno de 30% da dieta seja na forma de 30% das quilocalorias ingeridas na dieta seja no formato de triglicerídeos. Lembrando sempre que uma célula ela é uma membrana lipoproteica. Se ela é lipo, ela tem um lipídio. Então, o lipídio ele é fundamental que seja ingerido para que a gente possa fazer as formações adequadas do nosso corpo, tá? Não existe assim um padrão de quanto tem que ser utilizado. Agora, uma coisa interessante é quando a gente fala dos triglicerídeos poliinsaturados e saturados, que a gente, dentro dessa quantidade, ou armazene ingira a mesma quantidade de triglicerídeos saturados e insaturados, ou 2/3 de lipídios poliinsaturados e 1/3 de lipídios saturados. O que tem esse lipídio? O lipídio é uma molécula ideal quando a gente pensa em energia. Uma molécula de lipídio, ela carrega uma grande quantidade de energia. Além disso, ela é transportada e ela é armazenada facilmente pelo corpo. Além disso, ela passa a ser o grande responsável pela resíntese de ATP, em torno de 80% a 90% da resíntese de ATP ela é feita a partir do lipídio quando o indivíduo está em repouso. Diferente do carboidrato, a molécula de lipídio ela não precisa da molécula de água para ser armazenada. Lembra lá que quando a gente falou de carboidrato, armazenar lá o glicogênio acaba gerando um peso maior no corpo, porque ele acaba precisando de água. No lipídio isso não acontece, então o depósito de gordura lá não precisa dessa grande quantidade de água para ser armazenado. Tá? E quando a gente olha um corpo normal, em torno de 15% do total da massa desse corpo, ele é feito de lipídios nos homens e em torno de 25% nas mulheres. Tá? Uma função importante dos lipídios, eles funcionam como uma proteção. Que proteção é essa? Um coração, um fígado, um rim, um baço, um cérebro, a medula, ele acaba sendo protegido de traumatismos, de batidas, pela gordura corporal. Em até 4% a gordura é responsável por isso. Tá? Além disso, a gordura subcutânea ela funciona como um isolante térmico. Por isso que indivíduos mais obesos acabam suando mais, acabam tendo mais calor. Isso porque a gordura acaba funcionando como um isolante térmico. E quando a gente coloca um corpo em atividade, essa temperatura corporal pode aumentar bastante, porque a produção de calor do corpo chega a subir em até 20%. Então, é necessário que este corpo mais obeso, com maior quantidade de lipídios, acabe tendo uma grande capacidade de liberação de calor, lembrando que nós somos seres homeotermos e precisamos manter a temperatura corporal. Quando a gente fala de armazenamento, é importante saber aqui, já falamos sobre isso, a grande quantidade de lipídio está armazenada no tecido subcutâneo. Uma boa quantidade está entre a musculatura, ou seja, os triacilgliceróis intramusculares. Nós vamos ter na circulação sanguínea triglicerídeos circulantes e já quando nós quebramos a molécula do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol, nós temos ácidos graxos livres, já prontos para ser utilizados no formato para gerar energia, que estão aqui em torno de 0,4 gramas na nossa circulação. Tá? Em exercício,
e aí a gente vai depender da intensidade, a gordura ela é capaz de gerar entre 30% a 80% dessa ressíntese de ATP. E como é que eu acabo pegando essa gordura que está subcutânea? Pelo aumento do fluxo sanguíneo lá no meu tecido adiposo. E isso vai fazer com que eu comece a liberar os triacilgliceróis para serem quebrados em glicerol e ácidos graxos a ser utilizados depois. Isso tudo a gente enxerga depois na continuação da bioenergética. Tá? E quando a gente coloca um corpo em atividade, uma atividade leve, uma atividade moderada, aumenta em até 3 vezes o recrutamento de energia a partir da gordura do que quando a gente compara um corpo em repouso. Esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante que mostra o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que ver é o exercício em duração em horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nós vimos quando falamos de carboidrato, que quando a gente submete um corpo a exercício mais do que 2 horas de uma intensidade moderada a alta, o glicogênio passa a ficar bem reduzido, porque ele foi muito mobilizado para manter essa energia. Então, o que acaba acontecendo? A quantidade de carboidratos utilizado para manter a ressíntese de ATP vai caindo, enquanto eu vou tendo que recrutar cada vez mais gordura para a ressíntese de ATP. Porque, lembrando, a função do nosso corpo é ressintetizar ATP. E ele vai ressintetizar. E se ele vai ressintetizar, se um deles está em queda, o outro necessariamente precisa estar subindo. Nunca se esqueçam, tudo acontece ao mesmo tempo, porém com ênfases. Já este outro gráfico aqui, ele está demonstrando o tempo em minutos. O que este gráfico quer demonstrar? Um exercício máximo, ou seja, um exercício que ele é máximo, ou seja, o cara não dá um passo depois de 10 minutos de exercício. Esse exercício vai prioritariamente a ressíntese de ATP ser feitas por hidrato de carbono, que seriam os carboidratos, ou glicogênio lá que está armazenado, e uma menor quantidade advinda da gordura. Se esse exercício ele acaba tendo lá, vamos dizer, 40 minutos de duração, consequentemente a gente tem que baixar essa intensidade, mas são 40 minutos máximo, o cara não consegue continuar fazendo exercício depois de 40 minutos. Pela menor intensidade, nós vamos recrutar mais gordura para ressíntese de ATP e menos hidrato de carbono, porque a intensidade permite que eu consiga mobilizar essa gordura subcutânea, levá-la até a célula em atividade e ressintetizar o ATP a partir daí. Quando a gente pensa em exercícios de baixa intensidade, média intensidade ou alta intensidade, uma coisa que chama atenção é de que praticamente é uma mesma quantidade de ácidos graxos plasmáticos que são mobilizados quando nós estamos tanto em baixa, como em média, como em alta atividade. Quando a gente começa a levar em consideração os triacilgliceróis intramusculares, aquela gordura que está dentro da musculatura, nós vemos que exercícios de média intensidade e alta intensidade praticamente é a mesma quantidade de triacilgliceróis intramusculares que está sendo mobilizado. Quem vai ser a grande diferença a partir daqui? Justamente o glicogênio intramuscular. Exercícios mais intensos exigem uma ressíntese de ATP mais rápida, fazendo com que a gente utilize mais glicogênio muscular. Exercícios mais de média intensidade, eu tenho tempo para fazer a ressíntese de ATP, não exigindo tanto esse glicogênio muscular. Isso tudo a gente vai entender de forma bem específica quando nós chegarmos lá na bioenergética em si. Tá? E treinamento. O que o treinamento faz na oxidação das gorduras? Quanto mais a pessoa treina, maior passa a ser a lipólise. Ou seja, eu consigo oxidar melhor e mais rápido as gorduras. Eu vou ter com o treinamento um aumento dos capilares. Ou seja, se eu tenho um aumento dos capilares, eu tenho um maior fluxo sanguíneo dentro do depósito de gordura. Se é o aumento do fluxo sanguíneo dentro da gordura que ajuda a mobilização, eu vou ter mais mobilização a partir daqui.
Tá? Vou aprimorar, então, esse transporte do ácido graxo até as células musculares. Vou ter enzimas, a carnitina e carnitina acetiltransferase, auxiliando nesse deslocamento do ácido graxo livre. O fato de eu ter mitocôndrias maiores e um maior número de mitocôndrias facilita também essa oxidação de gorduras, certo? Ou seja, de uma forma geral, o treinamento auxilia na oxidação das gorduras. Ou seja, gente, treinar é quem vai fazer toda a diferença na oxidação das gorduras das pessoas. Ok? No próximo vídeo a gente fala um pouquinho de proteínas. Fiquem atentos. Um abraço a todos.